Olá, tudo bem? Em nome do Instituto Paranaense de Sono, te dou boas-vindas à 26ª live do Hipo Conecta, do Hospital Hipo. E eu, Fernando César Mariano, junto com a doutora Carolina Fangueiro, gostaríamos de te perguntar: você tem acordado bem e disposto para exercer as tuas atividades durante o dia? Ou tem acordado cansado, ronca bastante, fadigado, sem energia para o seu dia a dia? É sobre isso que o médico do sono, o especialista do sono, quer te ajudar. O sono é uma situação fisiológica importante para o nosso bem-estar físico, emocional, mental. É como se tivéssemos um canivete suíço com várias ferramentas que nos ajudam no dia a dia. Tanto é que eu gostaria de perguntar para a doutora Carolina que comentasse todos os prejuízos daquelas pessoas que dormem mal apenas uma noite ou que dormem cronicamente mal, podem ter no dia a dia. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos. Eu sou a doutora Carolina, como o doutor Fernando me apresentou. Vivemos uma sociedade privada de sono, né? Ainda mais agora nesse contexto atual da pandemia. Sim, o sono é muito importante e a falta dele traz muitos prejuízos para a nossa saúde, desde prejuízos ali de déficits cognitivos, pacientes que não dormem bem, não têm ali uma boa concentração nas suas atividades do dia a dia, tem falta de atenção, falta de memória, prejuízos no aprendizado, fora ali no caso prejuízos em relação a sistemas cardiovasculares, então pacientes apneicos que têm ali problemas no sono, porque eles têm um sono mais fragmentado ou ficam restritos, privados de oxigênio, aumenta a chance deles desenvolverem uma doença cardiovascular, então aumenta a pressão arterial, frequência cardíaca, aumenta também a chance deles terem problemas metabólicos, até alterações em relação à imunidade, né? A gente vê também vários casos, às vezes no noticiário, de pacientes privados do sono que dormiram no volante. Isso é um problema de saúde pública, né? Com certeza. A questão das poucas horas de sono é um problema realmente de saúde pública. E também nós temos que lembrar de um tripé, não só a quantidade, mas a qualidade e a regularidade do sono. E é por isso que nós escolhemos hoje falar sobre um principal, digamos que é o principal distúrbio do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que envolve vários comemorativos negativos que nós vemos na medicina do sono. Tanto desse tempo diminuído de sono, como uma qualidade ruim, essas pausas, essa fragmentação do sono. Então, nós que somos otorrinolaringologistas, que lidamos com a via aérea superior, garganta, nariz, somos especialistas que conseguimos dar uma investigação e um segmento para essas situações de ronco e apneia do sono. E por isso a gente queria começar conversando, Carolina. Roncar de vez em quando nós estamos com um resfriado, uma crise de rinite, é tolerável. Mas o que nós vamos conversar hoje é sobre aquele ronco frequente, que a pessoa ronca alto, que é escutada no outro quarto e que muitas vezes é associado com a apneia. Por que a gente pode roncar tão exageradamente assim em alguns casos? Então, assim, definindo, né, o ronco, qualquer obstrução ali da via aérea superior, então, como o doutor Fernando falou, em situações eventuais, o paciente está gripado, está com a rinite ali atacada, né, pode estar com o nariz obstruído, ele pode roncar, ou acabou bebendo uma bebida alcoólica, relaxando um pouco mais a musculatura e vai roncar. Mas esses roncos frequentes que a gente tem que se preocupar e tem que investigar ali no caso, eles estão bastante relacionados com a apneia do sono. Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela vai ter roncos por conta desse colapso, dessa musculatura da via aérea, dessa obstrução ali, né, dessa musculatura. E também, ali no caso, ela vai acarretar essas pausas respiratórias por mais de 10 segundos. Sim, então quer dizer que o ronco geralmente vem por algumas situações que ficam nessa via aérea superior, nariz, garganta, muitas vezes com essa flacidez da musculatura,
ou por causa de alguma alteração anatômica, como amígdalas grandes, um grande desvio de septo, alterações esqueléticas, não é mesmo? Sim, alguns fatores de risco também para o paciente desenvolver essa apneia, a gente investigar melhor pacientes que estão acima do peso, obesidade, pacientes ali no caso do sexo masculino, pacientes mais velhos. A gente sabe que a apneia é extremamente prevalente, a gente tem um estudo brasileiro que mostra que 33% das pessoas têm apneia, então a gente vai sempre ter pacientes com ronco, com apneia no nosso consultório. Então, atentar para esses pacientes que chegam, até o companheiro chega, na verdade, né, falando, o meu esposo, a minha esposa é ronca, eu durmo e acordo cansado, não tenho um sono bom, um sono reparador. Então, é isso que a gente tem que se ater e investigar. Que você falou uma coisa muito importante, porque 1 a cada 3 pessoas tem o problema e nem todos são diagnosticados e adequadamente tratados. Nós vemos muitos casos de pacientes de sexo masculino que a própria parceira percebe esse ronco, mas a gente percebe que ele demora para procurar ajuda. Isso acaba atrapalhando o tratamento. Você falou muito bem dessa questão da sonolência diurna, né? Sim. Por quê? Porque o sono, de uma pessoa que tem o ronco e a apneia do sono, é muito fragmentado. Cada pausa na respiração, que é a apneia, que dura no mínimo 10 segundos, acaba diminuindo a oxigenação do nosso organismo, do cérebro, do coração. Isso acaba deixando o sono muito fragmentado, não é mesmo? Exatamente. E as pessoas, só para deixar bem fácil para os nossos ouvintes, então a sonolência diurna excessiva é um dos grandes sinais, sintomas do nosso paciente apneico. Outro sinal também é o ronco alto, ou seja, nem todo mundo que ronca tem apneia. Exatamente. Mas a grande maioria dos pacientes que tem apneia do sono tem um ronco alto, que acontece, então, a pessoa reclamar do outro quarto. Ou que mais? Vamos supor, pode ser uma pessoa da sua casa, da sua família, aquela tia que toma vários remédios para pressão alta e a pressão não controla. É um grande indício de que pode ser. Ou aquele senhor, aquele vozinho que está assistindo a televisão e de repente dorme rápido. Ou está numa conversa e muitas vezes dorme rápido também. Ou também aquela pessoa, aquele paciente que tem que várias vezes à noite sair da cama para fazer xixi, para urinar. Isso também é um sintoma de apneia. O que mais que você conseguiria dizer para a gente? Geralmente também, depois da menopausa, né, as mulheres começam a roncar mais ou ter mais episódios ali de apneia, né? A gente sabe que a apneia pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Mas isso que o Dr. Fernando frisou ali, desse ronco alto, dessa fragmentação ali do sono, com prejuízo na qualidade do sono, isso é muito importante. E aí, como que a gente vai diagnosticar esses pacientes, Dr. Fernando, com apneia? Porque muitas vezes até a parceira percebe esse engasgo, essa sensação de sufocamento noturno, mas será que é apneia mesmo? A gente vai só ter certeza através de um exame objetivo, que é a polissonografia. A polissonografia é um exame que, hoje em dia nós fazemos até um exame domiciliar, mas o exame mais comumente feito no laboratório de sono. Por exemplo, aqui no Hospital Hipo, nós temos um serviço de referência nesse diagnóstico, com profissionais extremamente qualificados para fazer o laudo desse exame, que vai monitorar vários sensores durante a noite e nos dar essa certeza de quantas apneias está acontecendo, para nos ajudar a classificar se é um quadro leve, moderado, severo. E conduzir para o tratamento, né? Então, a polissonografia é um exame extremamente completo, um exame seguro, um exame que o paciente pode passar a noite no hospital ou também fazer em casa, tem essa possibilidade, e a gente avalia vários parâmetros do sono. Então, o paciente dorme ali todo monitorado, avalia desde a atividade elétrica cerebral para ver as fases do sono, porque esses pacientes apneicos, eles não conseguem aprofundar o sono, eles não têm aquele sono profundo, aquele sono reparador, por isso que eles vivem cansados, têm sono durante o dia. Eles avaliam também parâmetros respiratórios, então desde a questão ali do ronco, da apneia, que posição que isso acontece, que grau que acontece, e nos direciona muito para o tratamento, né? E é importante tratar, não é verdade? Nossa, tem que tratar, porque isso impacta negativamente na qualidade de vida das pessoas. A gente depois tem até depoimentos de pacientes, né, que a gente começa a tratar e que muda a vida da pessoa mesmo. E claro, do cônjuge também. Com certeza. Porque, claro, a questão do ronco da pessoa pode ser uma causa de insônia para o parceiro. Então, a gente recebe muitos casais que a mulher traz o homem. Por que a gente fala dessa maneira? Porque até a menopausa, como você estava falando,
ainda é 2 a 3 vezes mais chance do homem ter apneia. Mas a mulher também pode ter, a criança também pode ter. A criança. Né? Então é importante tratar para evitar complicações. Né? E quais são as formas de a gente tratar? O tratamento, na verdade, não tem aquela receita clássica ali. O tratamento é muito individualizado. Né? Então, depende ali, no caso, dos fatores de risco que aquele paciente apresenta, dos fenótipos que a gente fala ali, Sim. né? Enfim, então, o tratamento ele pode ser ali, no caso... medidas comportamentais, né, mais conservador, aqueles pacientes que têm uma apneia ali mais leve, que a gente classificou ali naquela polissonografia, eventualmente a gente oferecer uma fonoterapia, um aparelho intraoral ou até tratamentos ali cirúrgicos, né? Cirurgia ali do nariz, cirurgia da garganta, eventualmente até algumas cirurgias esqueléticas, porque a gente sabe que essas alterações na morfologia ali da face colaboram também para a questão do ronco e da apneia. Então é um tratamento ali muito amplo e nós, junto com o paciente, decidimos o que vai ser melhor para ele. Sim. A gente sabe, né? Todo mundo já ouviu falar daquele familiar, daquele amigo que dorme com aquela máscara de oxigênio, que também Sim. é uma modalidade de tratamento, que até eles consideram como um tratamento ali padrão ouro, um tratamento mais conservador. O CPAP, né? O CPAP, né? Exatamente, certo. Que é um aparelho uma máscara que vai emitir uma pressão positiva de oxigênio para abrir aquela via aérea. Perfeito. Claro que tem alguns pacientes que não querem usar aquele aparelho e a gente pode oferecer outras opções, como a cirurgia, né, doutor Fernando? Que bom que você comentou, Tom. Nós temos uma equipe, um tratamento multidisciplinar, que pode envolver, então, a fonoaudióloga, o dentista e as cirurgias. E principalmente sabendo que a questão da faringe é um principal obstáculo para a passagem do ar, para a geração desse ronco, nós temos cirurgias hoje muito inovadoras, como a faringoplastia, para resolver isso, para minimizar esse problema, muitas vezes associado com uma cirurgia, como você falou, de nariz ou até de crânio maxilofacial. Exatamente, a gente tem que desobstruir ali toda aquela via aérea superior. Talvez não seja no momento da cirurgia que vai resolver todo o problema. Então a gente começa assim, vamos fazer a remoção ali das amígdalas, fazer essa faringoplastia, mexer em toda a arquitetura aqui da musculatura da faringe, num outro tempo desobstruir o nariz, e é um tratamento que a gente vai acompanhando esse paciente. Perfeito. Essa questão do tratamento em etapas, sempre com essa equipe multidisciplinar e muitas vezes monitorando com os resultados, com a questão da polissonografia, na verdade, para trazer muito mais qualidade de vida. E por isso que a gente ressalta que é importante ter uma avaliação do especialista, sendo otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, que vai ter mais essa visão individualizada para ajudar a minimizar o problema do paciente. Exatamente. Então, acho que nós temos algumas perguntas que vão ajudar ainda a esclarecer mais alguns pontos, não é verdade? Ou até complementar, que é tanta coisa nesse assunto. Olha só que legal. A primeira pergunta é, crianças pequenas que roncam, pode ter algum problema na respiração? Com certeza. Então, só para ressaltar que todas as faixas etárias podem ter ronco e apneia do sono. Se a gente não trata uma criança que ronca, ela vai ser um adulto apneico. Então, é importantíssimo nós tratarmos o quanto antes para evitar complicações. E a grande vantagem do paciente infantil, que nós percebemos, é que a grande maioria é devido a uma hipertrofia de amígdalas e adenoide. Que Exatamente. É uma cirurgia mais corriqueira para o otorrinolaringologista, que resolve demais. Se a criança não dorme bem, a gente percebe que o crescimento estatural fica prejudicado. Aquela criança mais agitada, inquieta, que não vai bem na escola. Exatamente. Né? E que fazendo, às vezes, a cirurgia muda a vida da criança, até o futuro dela, né? Vai ser um adulto que vai produzir mais com também, certeza, né? Com certeza. Tem outra pergunta também que mandaram, né? Sinto muito sono durante o dia a ponto de cochilar em alguns momentos quando estou trabalhando, dirigindo. Isso acontece mais ou menos uns 10 anos, porém durmo a noite toda. O que devo fazer? Então, assim, esse paciente tem que procurar a gente o quanto antes, né? Dormir dirigindo não é uma coisa saudável, mas isso nos leva... nos reforça aquilo que a gente conversou, da questão da qualidade do sono. Pacientes ali que são privados de sono, que dormem em quantidade, mas não em qualidade. Não tem aquele sono profundo, aquele sono reparador, por hora vai cochilar no trabalho, pode até ser demitido ali do trabalho, pode causar um prejuízo maior de saúde pública dirigindo, né? Então esse paciente, olha, precisa passar em consulta com a gente aí, hein? Não adianta nós dormirmos essas 8 a 10 horas, porque é um padrão para um adulto jovem, adulto, né? 7 a 9 horas está excelente. Mas a qualidade está ruim e a polissonografia vai nos mostrar isso. Essa quantidade de sono profundo, sono superficial, a gente consegue ver muito bem essas interrupções do sono
Então, a ideia é realmente buscar avaliação especializada e fazer esse exame. Sim. Outra situação também muito comum, noites mal dormidas podem afetar a memória? Com certeza. Hoje a gente já sabe que o sono é essencial para a memória. Olha só que interessante, tanto para adquirir a memória, para adquirir o conhecimento, mas também para consolidar. Então, para esses dois pontos. Então, se a pessoa dormiu mal na noite anterior, não vai conseguir aprender, não vai conseguir reter a informação e muito menos consolidar. Então, é muito comum, sim, nossos pacientes que dormem pouco ou mal se queixar de baixa concentração, baixa memória. Isso tende, sim, a melhorar bastante tratando adequadamente. Exatamente. O bruxismo tem relação com a apneia do sono? Sim. Nós percebemos que há várias teorias com relação ao bruxismo, e uma delas é que o bruxismo possa ser uma repercussão de uma obstrução respiratória. E aí nós percebemos que a apneia e o ronco piora, sim, essa manifestação do bruxismo. Muitos pacientes que nós tratamos a apneia do sono tendem a melhorar paulatinamente a questão do bruxismo. Sim, e até uma observação importante do bruxismo, pacientes que nos relatam, que falam, eu uso plaquinha, eu tenho bruxismo, eu tenho apneia, a gente pode colocar a opção na polissonografia para o examinador atentar melhor a essa questão do bruxismo durante a noite de sono também. Fazer a investigação, perfeito. Temos outra pergunta também, né? Olá, tenho 15 anos, sou do sexo masculino, minha dúvida é, eu durmo às 23 horas da noite e acordo às 6 horas da manhã, faço minha refeição e durmo à tarde das 14 às 17 horas. Isso é bom ou ruim? Então, na verdade, um adolescente ele tem ali uma necessidade aumentada de horas de sono, né? Claro que esse sono de tarde pode ser realizado, é saudável, mas não 3 horas de soneca, né? Porque senão acaba interferindo no sono à noite, acaba aprofundando muito aquele sono durante a tarde e não tendo ali, no caso, um sono efetivo ali à noite. E qual a diferença entre a apneia e a hipopneia? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Isso é um detalhe que nós vemos a partir dos critérios de polissonografia. Então, simplificadamente, a apneia é uma pausa completa. Então, no mínimo 10 segundos sem a pessoa respirar. A hipopneia é um estreitamento parcial dessa via aérea. Ainda há uma passagem de um fluxo, há uma dessaturação de oxigênio, mas nós temos o hábito de somarmos as duas para dar o índice de apneia e hipopneia do sono. De forma que acima de 5 já é errado. Então, de 5 a 14,9 é um quadro leve, de 15 a 29,9 por hora é um quadro moderado, e acima de 30 apneias e hipopneias por hora é um quadro severo. Sim. Uma outra pergunta também, uma pessoa que ao sentar, dá uns minutos, ela já cai no sono, ela pode estar com problema? Sim, aquilo que a gente falou antes, aquela muito pessoa comum, que está privada ali de sono, então ela mal sentou ali para assistir uma TV, alguma coisa, já dormiu. Isso entra nesse diagnóstico diferencial da sonolência diurna excessiva, né? Então nós temos até tabelas para graduar isso, e realmente a privação de sono e a apneia do sono são os principais motivos hoje em dia que nós vemos da população para ter essa sonolência. E está errado. E nós respondemos também, então, todo mundo que ronca tem apneia obstrutiva do sono? Excelente pergunta. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia. Sim. Faz parte da mesma doença, do mesmo só em diferentes graus. Geralmente, quem tem apneia costuma ter roncos frequentes e bem elevados. Mas realmente faz parte da mesma obstrução respiratória noturna, só que em graus diferentes. Quem ronca frequentemente não é tratado adequadamente, sim, pode evoluir para um grau de apneia no futuro. Acho que essa pergunta também a gente já tinha respondido, né? Então as perguntas acabam se repetindo, sim, né, doutor Fernando? Sim. Aqueles pacientes ali que acabam tendo repercussões no dia a dia por conta dessa privação, sim, ali do sono. E também nós já falamos também sobre as principais causas, né, que podem gerar o ronco, sim, que são principalmente alterações da via aérea superior, né? Como a gente já comentou, da faringe. Então um desvio de septo do nariz, né, pode causar ali o ronco, ou uma amígdala muito grande, sim, uma adenoide muito grande. Alteração esquelética, de forma que, para deixar mais claro ainda, que realmente o otorrinolaringologista que lida com toda essa região é treinado para isso. Para detectar essas alterações. É a pessoa mais bem escolhida para iniciar essa investigação. E nós percebemos, felizmente, que vários colegas especialistas estão cada vez mais
seja o cardiologista, o endocrinologista, porque vai o paciente que não está conseguindo perder peso, e o próprio endocrinologista começa a investigar um pouquinho o sono, e felizmente já estão mais atentos para encaminhar para uma investigação mais adequada. Aquele paciente que tem uma arritmia, uma fibrilação atrial, já teve um infarto. Então, todos os colegas de outras especialidades estão cada vez mais atentos para toda essa gama de malefícios que um sono ruim pode causar. Sim. Nos chegam, né, para fazer essa investigação. Muito comum mesmo ser encaminhado de outros colegas. Que bom, né? Tem uma outra pergunta também, um ronco muito alto, de boca fechada. Minha mulher acha que pode ser algo da tireoide. Tireoide tem alguma coisa a ver com ronco? Sim e não. Na verdade, assim, a tireoide por si só, ela aumentada, alguma alteração ali, alteração na função tiroidiana pode estar relacionada com alguma coisa em relação ao ronco e à apneia. Tanto é que faz parte do nosso protocolo de investigação para a apneia a gente pedir dosagem de hormônios tiroidianos. Mas não a tireoide por si só, que ia atrapalhar, que ia obstruir, isso não. Não sei se esclareceu. Comecei a roncar durante a gravidez. Achei que após o parto não iria mais roncar, porém minha filha está com 12 anos e cada dia ronco mais, até de boca fechada. O que eu preciso fazer? Olha, você tem que realmente fazer uma avaliação, principalmente com a questão da polissonografia, para dar um seguimento, mas o que nós pensaríamos? Por exemplo, será que depois da gravidez você teve um ganho de peso e esse ganho de peso está sustentado? Nós sabemos que a obesidade, sobrepeso, é um grande predisponente a ter o ronco e a apneia do sono. Ou talvez alguma alteração hormonal. Sim. Então, nós começaríamos assim a te investigar. Com essa questão do peso, com essa questão metabólica, tudo isso é importante para nós darmos assim, um segmento para você. Sim, e até complementando também um pouquinho, a gente sabe que a apneia é uma doença que ela vai aumentando conforme vão passando os anos. Então, esse paciente que acaba envelhecendo, a musculatura vai ficando mais flácida, ele tem uma maior predisposição para ter um colapso dessa musculatura e, consequentemente, ter a apneia e ter o ronco. Então, seria válido essa avaliação. Perfeito. Uma outra pergunta, o que posso fazer para diminuir ou prevenir a apneia e o ronco, né? Excelente. Excelente pergunta. Então, primeira coisa, procurar o médico otorrinolaringologista, o médico especializado nessa parte do sono, para fazer uma avaliação ali clínica e também com exames como a polissonografia bem completa, para detectar se tem alguma obstrução dessa via aérea, seja um desvio de septo, seja uma amígdala muito grande, fazer o exame da polissonografia para identificar outros distúrbios do sono. E medidas comportamentais. Medidas comportamentais. Para tudo na vida, se nós tivermos bons hábitos, desde alimentação, peso adequado, você já vai estar prevenindo surgimento ou até a evolução do ronco da apneia. Sim. Então, acho que o peso é importante, essa alimentação, exercícios físicos regulares, evitar álcool, evitar cigarro. Então, todos esses bons hábitos de saúde e de vida também são importantes para a gente. São muito benéficos. O que mais pode causar é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Várias situações, como nós já comentamos, essa questão talvez dos malefícios, né? Então, a gente vai ter um prejuízo do trabalho, da concentração. Nós vamos perceber nas mais diversas áreas do nosso corpo. Metabolismo, como também a doutora Carolina já falou, a questão da imunidade. Tem alguns estudos muito interessantes que a pessoa que dorme mal e a pessoa apneica, muitas vezes não cria anticorpos. Se a pessoa faz uma vacina para influenza, para hepatite, não vai gerar uma memória imunológica. Então, até câncer, nós já sabemos que o paciente que tem uma apneia obstrutiva de grau moderado a severo tem mais predisposição. Então, realmente é uma gama de malefícios para toda a população. Uma outra pergunta também, tenho apneia do sono e desvio de septo. Se eu fizer a cirurgia do desvio do septo, acaba com a apneia do sono? Ótima pergunta, isso a gente escuta muito no consultório. Sim. Na verdade, como a gente comentou, pode ser uma das etapas de tratamento, tem que fazer a cirurgia do desvio, acho que sempre é válido, para a pessoa respirar melhor, desobstruir aquela via aérea ali do nariz, né, aquela via aérea mais alta, ou também até para adaptar para usar um CPAP, mas não que vá resolver talvez totalmente o problema, talvez seja uma etapa do tratamento e tenha que associar com uma cirurgia faríngea, né, junto, então muito legal essa pergunta. Respirar bem pelo nariz é importante para nossas diversas atividades, até para praticar exercício físico para conseguir perder peso mais rápido. Mas eu concordo que isoladamente a cirurgia do desvio de septo nem sempre resolve o problema. É verdade. É possível a apneia do sono sem ronco? Sim, como nós já respondemos, né? E existe a possibilidade de realizar a polissonografia em casa, como funciona? Perfeito.
aqui no Hospital Hipo, seguindo uma tendência mundial, nós já conseguimos disponibilizar para casos bem selecionados, isso é importante dizer, o exame de polissonografia domiciliar. Como assim casos selecionados? Após uma avaliação com o especialista, nós temos, um paciente tem uma alta chance de ter apneia do sono, ele pode sim fazer esse exame em casa. É um exame que a pessoa consegue levar uma maletinha para casa, é autoexplicativo, ele consegue, com a ajuda de um familiar, montar o aparelho, outro dia traz esse aparelho e o laudo é feito regularmente. Então, além do exame no laboratório de sono, que a pessoa posa no hospital, realmente, hoje em dia, nós já podemos disponibilizar para alguns pacientes o exame domiciliar. Sim. E vamos para a última pergunta, então, né? Poxa, que rápido, né? Que rápido que passou, e é bom que o pessoal está interagindo bastante com a gente para, né, valorizar ali que realmente é a importância do sono, né, doutor? Exatamente. Então, a última pergunta, se o Alzheimer tem relação com a apneia do sono? Sim, o Alzheimer, uma doença neurológica, tem relação com a apneia do sono. A gente até estava comentando ali antes de algumas teorias ali na questão do sono, de talvez a importância do sono de ser como se fizesse uma drenagem ali linfática de todas aquelas toxinas, lixo, né? Limpar o lixo quando a gente dorme. Então, pacientes ali no caso que não dormem bem, que ficaram uma vida ali sem dormir bem, ou que possam ter apneia, algum outro distúrbio do sono, pode ser que acumule mais toxinas e predispõe ali no caso ao Alzheimer, né? O aumento da substância ali relacionada com o Alzheimer. Com certeza. Então, pessoal, nós agradecemos toda essa participação de vocês, foi um prazer estar aqui. A live completa vai ficar no canal do YouTube do Hipoconecta, então vai ser bem fácil de vocês acessarem novamente. Se ficou alguma dúvida, por favor, enviem as perguntas que nós não conseguimos responder, nós vamos responder depois em particular. Pode até comentar no post oficial ali do Hospital Hipo que a gente responde. Sigam nossas redes sociais, né, no Instagram. E queria deixar um recadinho também, né, na próxima semana vai ter uma próxima live também, só que com o grupo da dermatologia, sobre um tema também interessante, né, de queda de cabelo, né, e a gente aguarda vocês também. E lembrando, né, doutor Fernando, que o Hospital Hipo está preparado para receber os pacientes com segurança, né, o nosso pronto atendimento funciona 24 horas por dia, atendemos adultos, atendemos crianças também, né, todos os pacientes que chegam ao Hospital Hipo, eles são submetidos a uma triagem, né, onde a gente mede temperatura, saturação de oxigênio, aqueles pacientes que a gente acha que possam ser suspeitos, eles vão ter ali, no caso, uma entrada diferente ali no hospital dos outros pacientes que vêm por uma consulta eletiva, que a gente está à disposição. Nós temos também várias unidades do Hospital Hipo espalhadas pela região metropolitana ou dentro de Curitiba mesmo. E você pode até fazer o agendamento através do Hipoconecta, não é verdade? Sem sair de casa, né? Online também. Então, pessoal, a dica é cuidado com o seu sono, valorize o seu sono, não é um luxo. E procure especialista, estamos aqui à disposição para ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada, espero que a gente tenha esclarecido ali algumas dúvidas. Estamos à disposição, como o doutor Fernando falou. E é isso, bom dia. Um abraço, doutora. Um abraço, doutor. Obrigada.